Olá, você que está acompanhando a TVU no canal 5511 da NET, em tvuplay.tv.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua sintonia. Ao longo desta edição, vamos conversar com Adriana Wagner, psicóloga, a respeito do livro Viver a Dois, a conjugalidade dos gaúchos. Uma pesquisa com 750 casais em cerca de 70 municípios mapeou como vivem os gaúchos no casamento. E ainda um bate-papo muito especial com o cientista político Fernando Schiller sobre o momento brasileiro. O programa está entrando no ar. Conosco para falar sobre comportamento nesse primeiro bloco do 21 e 30, Adriana Wagner, uma das responsáveis por uma pesquisa sobre conjugalidade, oportunidades e desafios, lançado um livro o ano passado, inclusive Viver a Dois, né, e que agora está sendo traduzido para o espanhol e que vai estar sendo lançado em Málaga, na Espanha, no próximo ano, na 30ª Conferência Internacional sobre a Família. Professora Adriana, prazer de ter aqui. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de poder divulgarmos os nossos dados, né, que diz respeito ao Rio Grande do Sul. Como vai o casamento dos gaúchos, hein? O casamento vai bem, a notícia é boa. Na verdade, na pesquisa, nós entrevistamos 750 casais, né, em todo o Rio Grande do Sul, capital, região metropolitana e interior do estado, e encontramos um dado bastante surpreendente de que 80% dos casais entrevistados, da população geral, reportaram de médios a bons níveis de qualidade conjugal. Quando a senhora encontrou esses números, a pessoa assim, o gaúcho é muito mentiroso ou vai bem mesmo o casamento? Como é que é feito um questionário desse para evitar que as pessoas mintam? Muito bem. Esses são os cuidados metodológicos. Nós da pesquisa temos, né, total cuidado de que isso não aconteça os vieses, né? E de fato, Felipe, é um mito essa história de que quem está casado está mal. Porque hoje em dia não é mais tão importante se manter casado, já não é mais o valor. As pessoas que não estão felizes no casamento se separam. Então é isso que explica, né, as pessoas que estavam juntas na ocasião da pesquisa, que reportaram bons níveis, quer dizer, casamento já não é para sempre. E isso torna o casamento mais agradável, aprazível na sua convivência. Quem está junto é porque quer ficar junto É porque mesmo. quer ficar junto. A questão financeira influi muito? Bom, na verdade, isso é um dos fatores. Por exemplo, nós investigamos os motivos de conflitos entre os casais, né? E o dinheiro apareceu como um quarto fator, como motivo de conflito. Qual é o primeiro? O primeiro é o tempo livre. O quanto os casais têm dificuldades de poder proteger e desfrutar de tempo livre juntos. Isso foi muito curioso também. Mas aí tipo o quê? O homem quer desfrutar o tempo livre dele com os amigos, jogando futebol ou indo a jogos. A mulher quer ficar em casa. Como é que é isso? Na verdade, o que acontece, né? A conjugalidade tem essa ideia da metade da laranja, que também é um mito. As pessoas são uma integralidade e se unem. Então, a boa conjugalidade é aquela que consegue preservar a individualidade das pessoas, né, e interseccionar aquilo que é do casal. Então, sempre é um jogo entre aquilo que é prazeroso para um e não é para outro, ou aquilo que é prazeroso para ambos. Como o tempo é uma das coisas, né, da nossa contemporaneidade muito disputado, os casais ficam sempre em impasse. O que fazer no tempo livre se tornou muito precioso. E por ser muito precioso, por ser escasso, ele é um fator de discussão. O que vamos fazer? Semana passada jantamos com a tua mãe e teu pai. Essa semana vamos jantar em casa. Não quero domingo de novo fazer isso. Sim. Então, isso tem sido um tema de embate, de conflito. O que nós entendemos por conflito? Conflito não precisa tirar a panela na cabeça um do outro. Conflito é uma divergência de opiniões. Até porque esses estão entre os 80% que estão bem. Sem dúvida. Isso foi um dado interessante também que nos chamou muita atenção. Apesar de a maioria da população entrevistada reportar bons níveis de qualidade conjugal, 3/4 dessa população reporta uma ação de violência psicológica menor. Foi assim que nós intitulamos a vaga. O que é a violência psicológica menor? Por exemplo, insultar-se um ao outro, né? Chamar de gordo, feio, preguiçoso, e etc, etc.
Quer dizer, o insulto é uma coisa banal entre os casais. Isso não é considerado entre eles algo mais grave, portanto. Exatamente. Chegou num nível que está na informalidade. Está na informalidade. Foi banalizado uma coisa que é grave. Eu faço sempre a comparação para dizer o quanto isso é importante nós olharmos com atenção, porque desgasta a relação ao longo do tempo, que com um amigo, a gente não insulta o amigo. Se a gente tem um problema importante com o amigo, a gente liga para ele, marca um café, senta para conversar, diz, tu pode falar comigo. Existe toda uma preparação para discutir coisas difíceis, asperosas e tudo mais. Agora, com a esposa ou o cônjuge, né, independentemente do sexo, homem ou mulher, a gente chega em casa, é comum, né? Sai dizendo as coisas, hoje tive um dia ruim e tal. E tem a ideia mítica que o casamento aguenta tudo. Porque tu tá casado comigo, tu tem que ouvir, né, os conflitos que eu tive no meu trabalho, que eu tenho que descarregar em casa, porque eu não tenho onde descarregar. Quer dizer, essa banalização desprotege uma relação que de fato é de intimidade e por ser íntima é frágil. Então, vamos lá. Esse número de 80%, não existe uma pesquisa nacional, mas existe algum parâmetro internacional para a gente saber assim, uma comparação? Porque a gente se surpreende, né? Tudo bem. Verdade, tem uma situação que as pessoas hoje estão livres para casar, para separar, não há mais nenhuma obrigação. Mas tem alguma comparação para ser feita? O Rio Grande do Sul está acima, está abaixo? Em termos brasileiros, nós não temos uma pesquisa transversal. Quer dizer, que perguntou a mesma coisa para todas as pessoas. Mas nós temos pesquisas paralelas que ocorrem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no próprio em Brasília, por exemplo, tem alguns dados, porque nós nos encontramos, os pesquisadores sobre conjugalidade, bianualmente num congresso. Então, nós discutimos isso. E os dados que os casais referem, os casais que vivem juntos quando são entrevistados, são de bons níveis de qualidade conjugal. Se mantém esse mesmo padrão. As pessoas que estão casadas estão com boa satisfação, porque senão não estariam casadas. O casamento hoje, ele se pauta numa boa qualidade da relação, porque senão ele acaba. Porque a obrigatoriedade essa já não é mais um valor, como eu disse. As pessoas não têm realmente não tem porquê. Não se sentem obrigadas a manter isso. Exatamente. E até preferem. E aí estou falando pela experiência que a gente tem de amigos e tal, preferem manter um bom nível de relacionamento separados do que exatamente. Casar. Claro que há muitos casos que as pessoas separam e aí nível e a gente pode até observar, Felipe, por exemplo, o regulamento social, por exemplo, hoje um divórcio que era um processo dificilíssimo e tal, hoje se tu não tem filhos e o patrimônio, vai lá no cartório e vocês assinam o divórcio, não tem esse problema. Então a gente vê essa questão, que também é de olhar para um outro lado, né? Que um vínculo tão importante se tornou também tão frágil, no sentido de que, não deu certo, para que tentar? Essa foi a perspectiva que nos chamou muito a atenção e que fez a gente também, a partir desses dados, trazer uma proposta, vamos dizer, que nós chamamos de psicoeducativa. Nós, de fato, não sabemos, né, como fazer diferente daquilo que nós vimos nos nossos pais. Ou tentar fazer completamente diferente, que é o outro lado da mesma moeda. O modelo continua sendo o modelo do século passado. Nós temos o mesmo modelo, todos nós copiamos, vamos dizer assim, e isso não necessariamente, né, tendo consciência, né? Aliás, a grande maioria das vezes, sem ter essa consciência. O que acontece? As pessoas não são educadas para o casamento. Não existe isso. Nós educamos para tantas coisas, né? Para te tornar um jornalista, para te tornar uma psicóloga, nós tivemos que passar por um processo educativo. E, de fato, dentro da psicologia, né, que olha as questões positivas, a gente tem visto que é preciso preparar as pessoas para serem felizes. Né? Então, por isso nós nos preocupamos em promover uma intervenção, né, de ajudar os casais ao enfrentamento dos seus conflitos. Quer dizer, ampliar as estratégias de enfrentamento. Porque, normalmente, o que a gente observou na pesquisa é que os casais fazem a mesma coisa sempre. E isso desgasta. Porque conflito todos temos. Tem um padrão, né? É um padrão. Há um padrão. Há um padrão. Por exemplo, bater a porta e ir embora. Estabelecido não se sabe por quem, mas que vem na nossa cultura. Exatamente. Exatamente. A nossa cultura social e familiar. Certo. Né? Então, bater a porta e ir embora e não discutir. Essa é uma das estratégias, vamos dizer, que os casais enfrentam, né? Ou, por exemplo, sair gritando,
né, vociferando a primeira intervenção, ou sentar para conversar quando não é possível sentar para conversar, porque as crianças estão perto, porque está chegando gente, ou ir dirigindo no carro antes de chegar no trabalho e trazer um assunto absolutamente denso, dificilíssimo de resolver, onde não há tempo, não é momento, não é espaço para isso. Então, a partir disso, nós pensamos em que os casais, se pudessem sentar e discutir, o que de fato temos comprovado, que a nossa intervenção está sendo realizada, foi realizada já no interior do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, e muitos casais têm se beneficiado. Nós estamos agora terminando uma tese de doutorado dentro dessa proposta que está validando essa intervenção para diversos contextos, para diversos tipos de casais. Quer dizer, desde casais com nível socioeconômico-cultural baixo a casais com bom nível socioeconômico-cultural. Isso eu queria perguntar. São 68 municípios que dão uma bela ideia do Rio Grande do Sul nessa pesquisa do Viver a 2. Exato. Né? E aí, de todas as faixas etárias e sociais. Exatamente. Todas as faixas etárias e sociais, com diferentes tempos de casamento, com e sem filhos. Nós tentamos abranger a maior pluralidade possível para ter uma amostra representativa. Né? Essa amostra vai ser mostrada na Espanha com que olhar? É um olhar do gaúcho, é um olhar brasileiro? Como é que é isso? Na verdade, o nosso trabalho na Espanha, que agora está sendo publicado lá, ele é um mix desses dois produtos aqui brasileiros, né? Aqui nós temos um livro, esse livro que tu está mostrando aí para o pessoal, que é os resultados da pesquisa dos casais traduzidos de uma forma simples, que qualquer pessoa leiga possa entender. E esse outro é um manual. Está à venda. Está à venda pela editora Sinodal. Tá. Né? Nas boas casas do ramo também, nas livrarias. Livraria Cultura, então, assim, etc. Então você vai às livrarias, peça lá e tal. Aí a pessoa senta, não precisa ser psicólogo, psiquiatra. Não precisa ser... Essa foi a grande preocupação de nós, né, de nós todos acadêmicos, traduzimos isso. Qualquer esposo e esposa vai entender perfeitamente. Tá. Esperamos que se beneficiem também. Né? E aí tem esse outro trabalho. Que é um programa psicoeducativo para casais, que esse já é mais interessante a técnicos, e aí eu digo técnicos da área humana, desde advogados que fazem mediação familiar, servidores assistentes sociais, psicólogos, educadores, todos aqueles que precisam trabalhar de alguma maneira com casais. Aqui é um guia para vocês, é isso? Para vocês da área? É um guia que desenvolve 6 encontros, que são, são workshops consecutivos. Nós, na URG, nós estamos oferecendo isso como um curso de extensão. Né? Tá. Então, nesses 6 encontros, nós trabalhamos desde os mitos do casamento. Por que as pessoas casam? Né? Qual era a tua expectativa há anos atrás quando tu casaste? O que hoje, para ti, se mantém dessa expectativa e o que hoje já não tem mais essa expectativa? Desde os mitos, que é uma das questões que está atravessando totalmente a conjugalidade, até os motivos de conflitos, as estratégias de enfrentamento e o trabalho com esses temas, que são os temas que nos apareceram como mais conflitivos, que é a organização do tempo livre e a sexualidade do casal. Nós produzimos, inclusive, dentro desse material, 2 filmes muito pequenininhos, né, de 2 minutos e meio, elucidando que, especialmente a ideia, Felipe, isso tem sido muito interessante no trabalho, todos os casais têm conflitos. O que diferencia um casal do outro é como eles encaminham seus conflitos. Os filmes estão no YouTube? Estão onde? Esses filmes ainda não estão no YouTube, porque no momento que a pessoa adquire o manual, tem lá o link, né? Que vai ter uma senha, cada manual vai ter a senha onde pode acessar esses vídeos. Então esse vídeo já é um material mais exclusivo. Exatamente, para quem tem interesse nessa. Pela primeira vez a senhora falou sexualidade. A senhora falou no primeiro e no quarto ponto. Quais são o segundo e o terceiro? Segundo e terceiro, então, tempo livre, os filhos e as tarefas domésticas. Tá? É o cotidiano, Felipe. É o dia a dia. Sexo também não está nem entre os 4 primeiros dessa questão. Sim, tá lá no quinto, porque as pessoas não conversam, as pessoas não falam sobre isso, né? As pessoas têm dificuldade, de fato, de novo, pela essa questão de tabu, né? É mítico.
Né? Então, por exemplo, que os filhos atrapalham a sexualidade do casal, esse é um mito. Né? Se a sexualidade do casal vinha muito bem obrigada antes dos filhos, ela vai continuar muito bem obrigada. Inclusive, o casal vai ter que ser mais criativo em função, né, de que tem que atender as crianças, mas não necessariamente que isso seja um fator impeditivo. Né? Tarefas domésticas, esse é rolo certo. Tarefas domésticas, pois é, ainda se vê, inclusive em pesquisas brasileiras, né, que por mais que as mulheres tenham entrado no mercado de trabalho, existem mulheres chefes de família que ganham mais que os maridos, etc., elas mesmas, nós mesmos dizemos, meu marido me ajuda muito. Essa é a frase. Tá. Quem ajuda é o quê? Coadjuvante. Né? Continuamos tratando vocês, os homens, como coadjuvantes dessa tarefa. E nos queixamos de não ter, que vocês não têm protagonismo. Né? Então, para ver, dentro da perspectiva que nós trabalhamos teórica, nós não podemos ver só um e só o outro. Nós estamos todo o tempo olhando para a relação. Como se mantém essa relação? E aí eu estou dizendo a nossa parte. Ele me ajuda. Como ajuda? Quem ajuda é coadjuvante. Ele está junto, ele participa, é dele também, a casa, os filhos, etc, etc. Então, nós vemos que é uma dos problemas em termos de motivo, né, de atrito, essa divisão, que nem sempre é equânime, etc, etc, e muito desgastante. Aí a gente volta àquele ponto sempre da terapia de casal, que é conversar, tem que se conversar. E isso aparece na pesquisa que os conflitos, boa parte deles, se dão exatamente porque as pessoas não estão conversando. Mas não sabem conversar. Não sabem conversar. Não sabem conversar. Essa é a questão. E aí que nós investimos, de poder ajudar as pessoas dando alguns truques, vamos chamar assim, alguns macetes, algumas estratégias para que facilitem essa conversa. O livro tem dicas, portanto. O outro principalmente. O outro, tá. Esse também. Mas tem que ir mais para especialistas, né? Mas as pessoas leigas também, por exemplo, que trabalham com casais, se beneficiam, porque tem bastante informação, né, de algumas técnicas possíveis de desenvolver. Isso aqui que eu estou encantado, porque é o seguinte, você está me garantindo, né, que é uma linguagem acessível. Sem dúvida nenhuma, garanto. Aqui as pessoas vão se encontrar nesses 750 casais, 68 municípios do Rio Grande do Sul, que é uma pesquisa muito grande essa, é uma pesquisa extensa essa. Em algum momento, a pessoa vai se encontrar aqui. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo, cada vez que leio o que eu mesmo escrevi, eu digo, mas olha que interessante. Porque, realmente, o casal é um subsistema vivo. A gente está sempre se reeditando. Então, é importante, assim, a informação, ela ajuda, ela não define as coisas, sem dúvida nenhuma, mas que ela dá um grande upgrade. As pessoas, por exemplo, que estão se beneficiando da nossa tecnologia social agora, que é dessas oficinas psicoeducativas, o que nós temos tido de retorno dessas pessoas? No momento que elas se dão conta, por exemplo, que para conversar assuntos importantes, difíceis, tem que se preparar para isso. Tem que ter um momento adequado. Então, elas começam a se dar conta. Depois que a gente ouviu isso, a gente está fazendo essa tentativa, pelo menos. E não falar na sinaleira, quando a sinaleira fecha, diz, já pagaste a prestação do apartamento hoje, que está atrasada há 3 meses. Né? Então, a segunda coisa, as pessoas não falam de si, o casal, né? Porque eu estou fazendo isso porque tu... Né? Sempre é o outro. Porque tu não me escutas, porque tu não está presente, que tu não me ajudas, etc, etc. Esse tipo de conversa fecha a comunicação. Agora, se eu disser para ti, eu estou me sentindo abandonada quando eu não te vejo participar das coisas. Isso é outra história. Porque sentimento é inquestionável, eu não posso negar o teu sentimento. Então, começar a falar de si. Como eu me sinto, eu gostaria... Eu acho que... Entende? A pesquisa verifica se as pessoas estão abertas a isso? Pois não, a pesquisa não traz esse dado. A pesquisa faz uma descrição do panorama. Mas a intervenção... Mais do que soluções, vocês focaram os problemas. Nós precisamos, né, descrever. Agora, a pesquisa que está se realizando neste momento, que está com prazo de conclusão final de 2017, que a validação dessa intervenção já está, nos dados preliminares, nos mostrando que as pessoas têm disposição para isso. Se tu chamares um casal para dizer assim, tu quer ser mais feliz no teu casamento, venha conversar com a gente. As pessoas vêm.
Sem dúvida nenhuma. Porque, de fato, a intervenção, ela mostra essa dificuldade que nós temos de como é que eu vou dizer isso para minha mulher. E, às vezes, tu passa meses sem conversar um assunto que fica aquela bola entre os dois e vai crescendo aquele balão, porque nenhum dos dois sabe como fazer. E aí, normalmente, tudo como a água, né? Tudo que é represado, quando vem, dá aquela enxurrada. E aí, se não adianta, contigo não dá para conversar. Porque tu sai sempre gritando. Aí a simplificação. Aí a simplificação. Porque, de fato, é importante desenvolver estratégias. É como eu digo, com o chefe, que quando tu vais conversar com uma pessoa que tu não tem uma relação íntima, a gente se prepara, a gente pensa como eu vou dizer, como eu vou falar. Com o marido e com a esposa, não. E esse é um engano da relação. É importante essa preparação. Doutora, só voltando à Conferência Internacional da Família, né? Vocês chegam lá, apresentam esse evento, esses números, esses dados, né? O que vai ser, além disso, debatido num evento desse tamanho? Porque eu imagino que seja, aí sim, pessoas de todo mundo, né? Como é que funciona lá? É um evento que ocorre bianualmente, né? E ele se propõe exatamente a isso, é que as pessoas se reúnam para mostrar o que está se produzindo no mundo para a otimização da saúde familiar. Então, nós vamos apresentar em 2 momentos. Nós vamos apresentar os dados dessa pesquisa no Brasil, né? E tentar fazer uma interlocução com os outros pessoas que estão por aí, vendo o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em outros países, Canadá, Estados Unidos. E depois nós vamos fazer um workshop onde nós vamos aplicar a intervenção, mostrando que são técnicos, né, as pessoas lá, como se poderia difundir. Já a intervenção adaptada à realidade espanhola. Ah, sim, adaptada. Sim, nós tivemos que fazer algumas, principalmente as oficinas, Felipe, tivemos que fazer adaptações. Aqui, por exemplo, nós usamos uma crônica do Rubem Alves, né? Tá. Lá nós vamos usar Garcia Lorca. Certo. Né? E outras questões culturais importantes, que isso ajudou muito a minha vivência na Espanha. Seja Rubem Alves, seja Garcia Lorca, seja brasileiro, espanhol, americano, francês, o mundo está globalizado. Exato. Exato. Eu não quero fazer restritivo com os não muçulmanos, porque agora está muito também esse negócio, né, desse padrão de comportamento, mas os ocidentais estão absolutamente globalizados. Os problemas não devem mudar muito, as soluções também não. Ou mudam? Pois é exatamente essa a nossa próxima empreitada, né? Internacionalizar os nossos dados é olhar para eles fora daqui. Né? E poder comparar e poder ver que diferenças substanciais, né? Por exemplo, a Espanha é um país, eu por ter vivido lá há uns anos, eu conheço bastante, é um país extremamente religioso, né? Católico eminentemente. Alguém pode dizer que o Brasil é religioso católico, mas o Brasil tem uma miscigenação, né? Diferente da espanhola. O catolicismo no México, na Espanha, em países de língua espanhola é diferente. É diferente. O valor da família, né? A família como um valor, melhor dizendo, né? Então, a gente vê que existem essas diferenças e, na verdade, em termos de família, eu acho que o mais internacional que eu posso dizer é a pluralidade. Hoje, o conceito de casal e família é um conceito plural. E nós coexistimos em qualquer lugar do mundo com padrões muito tradicionais de relacionamento e padrões muito contemporâneos, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje, o que seria nessa escala das configurações? O casal heterossexual, casado há muitos anos, que procriou, etc, etc. E o outro lado seria o poliamor, né? Que já é uma nomenclatura que temos estudado, né, cientificamente aí, para entender o que é isso. As pessoas estão se amando de diversas formas e se organizando de diversas formas. Isso vai ser debatido lá no encontro? Isso certamente vai ser debatido. Poliamor. São várias temáticas, nós ainda não temos nem todo, né, o roteiro, porque como vai ser em março, ainda está sendo construído e nós estamos aí colaborando desde essa perspectiva da conjugalidade heterossexual, né, porque é um parâmetro mais conhecido. Essa música nos manda embora sempre, doutora. Eu não lhe perguntei alguma coisa, algum dado que tenha ficado de fora dessa questão, que seja importante? Olha, eu acho que os dados aí, eles são reveladores, né? E para mim é muito difícil escolher o mais
mais importante. Como eu te disse, a gente está trabalhando desde 2010 com isso e tentando fazer um esforço, esse sim eu gostaria de registrar, de sair dos muros acadêmicos, que isso realmente possa, a população em geral, se beneficiar, né, dessas informações e poder se encontrar, como tu disseste, né? Porque somos muito pouco originais como família e como casal, viu? Conversei com a professora Adriana Wagner, que junto com Clarice Mosman e Denise Falk é organizadora de Viver a Dois, Oportunidades e Desafios à Conjugalidade da editora Sinodal, à venda nas boas casas do ramo, ou procura direto lá na Sinodal. Professora, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Uma excelente noite e vamos ver se a gente conversa antes daí da Espanha, desses novos números, essas pesquisas que estão sendo realizadas. Estou à disposição. A gente volta depois do intervalo comercial conversando com o Fernando Schiller. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, buffets e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Agora em Porto Alegre, Jalapeño. Venha saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores, como o burrito mexicano, nachos, tacos e quesadilhas, todos acompanhados pelos deliciosos molhos especiais. Com ou sem pimenta, um deleite para os paladares mais exigentes. Pensou comida mexicana? Já pro Jalapeño, praça de alimentação do Bourbon Shopping Vale de Assis, Brasil. Finalmente eu recebo nesse programa Fernando Schiller, porque esse homem anda mais ocupado, rapaz. Falo com ele, ele está em São Paulo, Rio, Nova York. Onde mais? Antigamente eu ia para Sapiranga, que era a minha
Minha mãe morava lá, mas agora não tem ido mais. Não tem mais conseguido ir a Sapiranga. Está chegando agora do Fronteiras do Pensamento, um grande evento hoje com Ian McKibben em Porto Alegre, lá no Araújo Viana, completamente lotado, doutor. Um sucesso total, né? O Fronteiras realmente, acho que caiu um pouco na simpatia, né, das pessoas e tal, pelos debates que a gente tem feito. O Ian McKibben foi sensacional, um dos grandes escritores contemporâneos, né? Uma discussão um pouco que sai da literatura, vai para a vida, volta a discussões sobre o mundo, acho que foi muito legal. Quando vocês bolaram Fronteiras, tu imaginou que um dia tu ia lotar? Primeiro que não existia naquela época o Araújo Viana ainda, né? Mas ia colocar tanta gente dentro do Araújo para assistir uma palestra. Começou lá na URGS, lotava a URGS, na reitoria, salão de atos, né? Imaginava isso? Bom, a gente continua fazendo na Sim. URGS, de vez em quando fazendo no Araújo, claro, dependendo do nome, né? Bom, primeiro tinha que cobrir o Araújo, que foi feito, né? Aliás, parabéns para Porto Alegre que fez isso, né? Porto Alegre é uma cidade diferenciada no Brasil, né? Ela tem, às vezes eu brinco que é porque não tem praia, etc. Então a gente gosta de debate, gosta de discussões. É uma cidade que tem uma classe média culta, um padrão universitário de excelente qualidade, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas com boa formação universitária, profissionais liberais, que gostam de discussões. É uma cidade que vive muito a vida intelectual. Porto Alegre tem uma vida cultural muito, muito forte. Tem mais um evento do Fronteiras esse ano. Exatamente. Nós vamos trazer o arquiteto dinamarquês, o Jangel, né? E ele é conhecido como uma das pessoas que reformularam Copenhague, né? Ou seja, a ideia da arquitetura feita ao nível das pessoas, no nível da rua, né? Ele é um crítico das megalópolis, etc. É uma cidade para se andar. Ele, digamos assim, ele não é muito simpático da arquitetura do Niemeyer. Sim. Tá certo? Nem eu. Quero dizer que eu tô fechado, Greg. Eu acho a arquitetura do Niemeyer pesada, escura, sabe? Me dá uma aflição de vez em quando. Não dizer nada contra o Niemeyer, nem contra a monumentalidade, a beleza. Eu tive agora em Ravelo, recentemente em Ravelo, na Costa Amalfitana, vi aquele anfiteatro. Lá chegou, tem um anfiteatro na beira do Mediterrâneo, extraordinário do Niemeyer. Então, uma arquitetura monumental belíssima, né? Agora, para morar, ou seja, para a concepção urbana, né? O nível das pessoas, da cotidianidade, esse é o tema do Jangel, ou seja, a retomada da cotidianidade. As curvas do Niemeyer são maravilhosas, mas eu sempre digo o seguinte, que junto com o Niemeyer tem que se fazer, cada vez que faz um elogio para o Niemeyer, para o engenheiro calculista do Niemeyer. Porque o Niemeyer bolava a coisa, mas alguém tinha que calcular, né? Para botar aquele negócio em pé. Né? O diabo mora nos detalhes, né? Quem conhece, por exemplo, o Museu de Niterói, Museu de Arte Contemporânea, né? Vai fazer uma exposição lá dentro para você controlar a luminosidade e tal. Então, quer dizer, esse tipo de detalhe, que aliás é um mérito do nosso Álvaro Siza, aqui no Museu Iberê Camargo, né? Onde ele era um arquiteto muito preocupado com detalhe. É um arquiteto muito tá vivo, né? Mas fez a obra aqui. Quer dizer, então, às vezes, isso funciona também para arquitetura, para prédio, para casa. Você precisa pensar na monumentalidade, na beleza, etc., no impacto, mas você precisa pensar nas pessoas. Na praticidade. Exatamente, na vida, no dia a dia, quem entra, quem sai, no nível da rua, etc. Aí o Niemeyer não é o forte dele. Não. A obra dele é muito bonita, mas tem tudo isso. Mas também não é. A arquitetura não é a nossa especialidade. Não é. Vamos falar um pouco de política. Se você considerar desde o início lá da saída de Dilma, 5 meses, vai para 6. Se considerar a partir de impeachment, vai para 2. Qual é a tua avaliação sobre esse momento do Brasil, né, com o Temer? Olha, eu gosto de fazer análise política, assim, nós vivemos num tempo de grande instabilidade, Felipe. O mundo das redes sociais, o mundo estoura uma pequena crise a cada dia, a crise dura 12, 24 ou 36 horas e desaparece, né? Então estoura uma delação aqui, estoura uma denúncia aqui, estoura o hipster da Federal, né, um YouTube do ministro da Justiça. O hipster da Federal é maravilhoso. O cara apareceu numa foto com o Eduardo Cunha ali, todo. Aí a mulherada caiu matando e já virou o assunto do dia. Eu estou brincando um pouco com isso. Sim, mas virou. Eu gosto muito do Farid Zakaria, ele chama a era do breaking news. Que né? Então, assim, mas eu gosto de analisar, do ponto de vista mais de médio prazo, um pouco abaixo dessa superfície da instabilidade do dia a dia, o governo vem indo bem, a verdade é essa. Né? Eu não estou aqui entrando no mérito, quem gosta, quem não gosta do governo, esse não é meu ponto. Né? Mas o governo aprovou praticamente tudo que quis no Congresso. O
O governo retomou exatamente o que a presidente Dilma não tinha, que era governabilidade, que era a maioria no Congresso. Lembra que a aprovação da 241 em primeiro turno na Câmara foi 266 votos, um a menos do 366. 366, um a menos do que a votação do impeachment na Câmara. Quer dizer, então, supõe-se... E deve entrar o segundo turno, e eles estão falando em 376, 10 a mais ainda no segundo turno. Se fizer isso, então... Mas votou a DRU lá no início, votou a nova meta fiscal, votou a mudança do regime do petróleo, mudou a expansão lá do capital estrangeiro para empresas aéreas. O governo vem aprovando, né? E vem consolidando. E os indicadores econômicos estão melhorando. A verdade é essa, a inflação está voltando para a meta, o juro está caindo, a visão internacional do Brasil tem melhorado, né? Só para ter um dado, as ações da Petrobras, desde que o Temer assumiu, já subiram mais de 50%. Não, vou te dar o dado então. Vou te dar o dado porque eu olhei esse dado. As ações da Petrobras, dia 26 de março desse ano, estavam R$ 4,20. Estou falando do ordinário. E tu não comprou, filho? R$ 18,00 estão essa ação. Essa ação está R$ 18,00. É impressionante. Quer dizer, isso significa o quê? Expectativa, quer dizer, o investidor compra o futuro, né? Então, retoma conceitos de gestão, o problema de controle de preços hoje está afastado, acho que o governo tem visão crítica do chamado política do conteúdo nacional, a mudança do marco do pré-sal. Ou seja, o Brasil volta a um trilho de mercado, digamos assim, de normalidade de mercado. Isso é bem visto, do ponto de vista internacional, além do que um governo que tem projeto. A PEC 241, quer dizer, que hoje é o grande projeto do governo, que é uma obsessão do governo, cá entre nós, independentemente de juízo aqui, é uma ideia genial. Quer dizer, é uma ideia muito bem concebida. Mas quem é contra foca na questão da diminuição de valores para educação, saúde, segurança. Olha, com todo respeito ao pessoal que é contra, né, de novo, sou um sujeito de ser o mais amável possível, né, mas isso não faz nenhum sentido. A PEC, em primeiro lugar, a PEC 241, ela apenas estabelece um teto geral para a despesa pública, né, a partir do qual o país, o sistema político, a sociedade, etc., vai ter que definir prioridades. Essa ideia de que o dinheiro público, que orçamento público cria recursos, já nos levou a desastres fiscais. Aliás, aqui no Estado a gente conhece bem esse negócio. Aprova na Assembleia um valor, ou no caso federal, aprova no Congresso um valor. Ou seja, um orçamento. Você imagina que o orçamento gere dinheiro. O Brasil tem um déficit de caixa direto de 170 bilhões fora a dívida. Quer dizer, e uma bomba relógio que é a Previdência Social. Quer dizer, as pessoas imaginarem que o país possa crescer nos próximos anos acima da inflação, em termos de despesa pública, no geral, é um completo absurdo. Quer dizer, é evidente que se o Brasil tivesse uma classe política que respeitasse, confiável, digamos assim, do ponto de vista fiscal, que respeitasse a responsabilidade fiscal, a PEC não seria necessária. A PEC, eu brinco sempre, é uma espécie de operação bariátrica, né? Para casos de obesidade mórbida, tá certo? Você tem que botar um freio e não tem teto para saúde e educação, tem piso. Quer dizer, o Brasil pode aumentar a despesa de saúde e educação, tem que diminuir em outras partes. Vai ter que compensar. Fernando, a questão da reforma política, você acabou de falar da classe política, a reforma política, que, só para lembrar as últimas crises, na crise do mensalão era a bola da vez, aí não foi feita, veio a eleição, veio a reeleição de Lula. Aí vem o segundo mandato do Lula, a reforma política não é feita, vem o primeiro mandato da Dilma, não é feita, vem a crise do petrolão, tem que fazer uma reforma política. E vai de novo se falar em reforma política e não vai ser feita. Olha, eu diria assim, faz 15 anos que se discute reforma política, né? Primeiro, não há um consenso no Brasil sobre o que é a reforma política, né? Até um ano e meio, 2 atrás, tinham de um lado o Distritão, a proposta, né? Que era, aliás, do Michel Temer, do PMDB. Você praticamente acabava com os partidos políticos, o Estado virava o distrito, os deputados mais eleitos na lista formavam a bancada, né? Você tinha de outro lado a proposta da chamada esquerda do PT, que era voto em lista, então dá muito peso para a convenção partidária, assim por diante, e você tinha a proposta mais do PSDB, etc., que era um voto distrital, né? Então, não tem consenso, o processo não avança, né? Hoje, eu acho que existe um certo consenso, pelo menos majoritário, em torno de duas questões. A cláusula de barreira, que o Supremo derrubou há 10 anos atrás. Né? Uma ação do PSB? PSB, e vai dar conflito, óbvio que os pequenos partidos não gostam. A cláusula de barreira brasileira tem um certo jeitinho brasileiro, né?
Não é que o partido não vai poder eleger deputado, não vai poder formar bancada. Então não vai ter acesso ao tempo de TV, não vai ter acesso ao fundo partidário, não vai ter liderança lá na Câmara e assim por diante. Mas 2% da votação nacional é a partir de 2022, 3% da votação nacional, mais alguns critérios. Isso é absolutamente fundamental. Não funciona uma democracia com 25 partidos dentro do Congresso. Você imagina o seguinte, né? Na tua ação no dia a dia, o telespectador que está nos acompanhando, imagina você ter que negociar com 25 presidentes de partido ou 25 líderes de bancada, cada coisa. Ah, não, mas não precisa negociar com quem tem 3, 4 votos. Sim, tem, porque eles formam a minoria, o líder da minoria, e bagunçam o processo. Para ter uma ideia, o presidente Fernando Henrique, quando negociava, para formar a maioria, 257 votos, ele conversava com 3 ou 4 partidos. Sim. Né? 3 ou 4 partidos. Então era uma conversa dentro. Agora, a presidente Dilma chegou a conversar com 11 para formar maioria simples. Né? Para formar maioria qualificada para uma emenda constitucional, 308 votos, você é uma engenharia institucional, uma engenharia política. E aí vem o loteamento, e aí vem o financiamento de campanhas, aí vem agência regulatória, estatal. É um absurdo, né? Então, quer dizer, é evidente que nós precisamos. Eu sou francamente favorável ao voto distrital. Mas eu reconheço que essa é uma mudança de médio e longo prazo. Acho que não há nenhum entendimento da sociedade, claro, sobre o que é isso, como é que funciona, etc. Eu acho que o Brasil tem que caminhar para essa direção. Mas se fizer a cláusula de barreira e limitar ou proibir coligação nas proporcionais, né, e manter o veto ao financiamento empresarial de campanhas, que eu considero positivo, acho que já estamos caminhando. Mas o meu medo é o seguinte, que a grande mudança seja a volta do financiamento empresarial de campanha. Porque isso eles estão ávidos por fazer. Isso seria um retrocesso brutal. Quer dizer, nós tivemos a primeira eleição agora municipal sem financiamento empresarial. Na minha visão, houve um ganho republicano. Quer dizer, a ideia de um candidato a vereador, aliás, milhares de candidatos a vereador, milhares de candidatos a prefeito, milhares de candidatos a deputado, governador, etc., procurando empresários com pilhas na mão, negociando. Olha, nenhuma empresa, pessoa jurídica, tira do EBITDA, tira do resultado do sócio da empresa para dar para um político sem algum interesse. Isso é uma... Quer dizer, eu gosto muito do Michael Sandel, filósofo americano, dizer, há coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não deve comprar partidos políticos. Isso é um critério da democracia. Vamos separar um pouco o poder econômico da vida democrática. Que o cidadão financie, cada um com a sua ideologia, etc., eu acho ótimo. Né? Pode colocar um limite lá, bastante flexível e tal. Agora, eu acho que o Brasil... E eu acho que os políticos precisam se adaptar a fazer campanhas mais baratas. Esse é o ponto. Não dá para continuar fazendo campanha com o mesmo preço que tinha, né? Quer dizer, sim, eu acho que esse é o ponto. E, vai surgir caixa 2, etc. Bom, acho que a Justiça Eleitoral precisa fiscalizar. E eu acho que a sociedade também precisa fiscalizar. Se você tem um candidato que diz eu roubo, que tem comprovação, que tem ficha suja, a sociedade vota, depois vai reclamar do sistema político, vai reclamar da justiça. Acho que tem um aprendizado coletivo nisso. O Brasil não pode voltar atrás nessa questão. Você está morando em São Paulo, sei que você não acompanhou diretamente, né, no dia a dia a campanha de Porto Alegre, mas há um fato em Porto Alegre que sobressaltou. A esquerda fora do segundo turno. Ninguém se define como candidato liberal, por sinal, em Porto Alegre, né? O pessoal da esquerda diz, não, a direita agora está no segundo turno. Mas ninguém, nem Sebastião Melo, nem Marquesa se assumem como liberais. Só que uma questão está fechada. A esquerda, PT... PSOL, PSTU, ninguém não colocou um candidato no segundo turno. Eu diria a esquerda, eu não gosto dessas palavras, né? Eu acho que essas palavras deseducam. Eu gosto muito da expressão do Papa Francisco, que ele chamava, a política é um poliedro. Né? Tem muitos lados, é uma forma com muitos lados. Então você tem um liberal, por exemplo, é um conservador de costumes, certo? Aí do outro lado você tem um cara que é liberal de costumes, mas gosta de Estado intrometendo na vida de todo mundo, né? Certo? Não é liberal do ponto de vista econômico. Você tem matizes, mais Estado. Por exemplo, você tem um cara que diz sou a favor do financiamento estatal da educação, mas não acha que o Estado deve gerenciar a educação, por exemplo. São matizes muito diferentes. Eu gosto de imaginar que a política só tem dois lados. Isso é um primitivismo. Né? Então eu não gosto desses conceitos. Em todo caso, a chamada esquerda, vamos dizer assim, né, ela perdeu no Brasil inteiro. O PT passou de 17 milhões de votos para menos de 7 milhões de votos. Ou seja, passou de
sei lá, 600 e poucas prefeituras para 256 prefeituras. Né? Por que isso? Bom, é uma sucessão de crises, né? Que vai desde as crises éticas até a economia caindo 3%, até a crise do chamado populismo na América Latina, que vem da derrota na Argentina, da crise da Venezuela. Né? Eu diria assim, é uma derrota de um projeto, é o fim de um ciclo. Né? E eu acho que a eleição municipal foi muito nacionalizada. Assim, os temas nacionais, eu acompanhei praticamente todo o Brasil, pautaram muito a campanha. Né? Petrolão, mensalão, questões éticas, especialmente, crise econômica, desemprego a 12%, isso tudo pesou. Sabe que aqui em Porto Alegre esses assuntos passaram, mas a principal questão aqui foi segurança pública. Bom, aí eu diria assim... Que não é de responsabilidade da Prefeitura. Né? Eu diria até que o tema segurança pública gaúcha se tornou nacional. Eu leio praticamente toda semana em São Paulo sobre a crise da segurança em jornais do centro do país. Não é, realmente, mas é um resultado indireto da crise fiscal. O Rio Grande do Sul é um estado que viu uma brutal crise fiscal há muito tempo, não é? Acho que foi agravada nos últimos anos. Não é? E isso quer dizer, os serviços fundamentais sofrem. Não é? Agora, quem paga essa conta do ponto de vista político é curioso. Não é? O eleitor faz uma certa interpretação. Não é? Quanto à questão de ser ou não liberal, não é? As pessoas confundem muitos conceitos. Quando alguém defende uma parceria público-privada, não significa que é um liberal necessariamente. Significa apenas que a pessoa está defendendo um modelo mais eficiente de Estado. O Rio Grande do Sul criou uma empresa pública de rodovias. Não é? Bom, as rodovias também têm investimento, empresa eficiente. Não é um problema de ser liberal ou não, é um problema de saber se atende à sociedade. Ou era melhor ter o pedágio, ter empresa privada, ter investimento, ter um projeto como lá atrás... Tem estradas boas. Estradas boas, certo? Que vão estimular... Quanto é que custa de pneu? Eu tive agora em Santiago, andei 12 horas num dia nas estradas gaúchas, tá certo? Olha, foi um jogo de pneus praticamente em 12 horas. É buraco, é insegurança, é risco de acidente. Quanto é que custa isso, no geral? A sociedade parece que vive numa ilusão, né? De achar que tem almoço grátis. Não tem. Então, quer dizer, eu não gosto dessas prioridades, é mais liberal porque quer fazer uma parceria com entidades da sociedade civil para administrar creches. Não, só quer mais eficiência, menos custo, melhor atendimento para as pessoas. Não é? Lá em São Paulo tem esse debate também. O João Dória propôs a parceria para a administração privada do Parque do Ibirapuera. Aí começaram a querer privatizar o Parque do Ibirapuera. Bom, o Central Park em Nova York é privado. Tem uma gestão chama Central Park Conservancy. Você escreveu onde isso? Eu escrevi no Estadão. No Estadão. Né? No Estadão. Aí deu uma discussão enorme. Eu digo, é privado. O Central Park é muito, há 20 anos, mais. Né? Ninguém reclama, ninguém diz que Nova York é neoliberal, não tem essa discussão. Isso é uma mania latino-americana, e cá é uma mania gaúcha. Né? Não, aqui é palavrão, né? PPP no Rio Grande do Sul é palavrão. A gente estava falando do Araújo Viana. O Araújo Viana é uma PPP. É verdade. Olha, a Opus e a Prefeitura. Eu me lembro, quem não se lembra aqui, como é que era o Araújo antes? Era difícil usar, não tinha cobertura, não tinha ar-condicionado. A programação era fraca. Quer dizer, as pessoas imaginam, elas querem viver num mundo que não existe. É claro que tem que ter investimento privado, é claro que tem que ter... E no caso do Araújo Viana, mas a Prefeitura podia fazer, tudo bem, então a Prefeitura vai tirar da educação, da saúde, né, de coisas que são muito mais de responsabilidade da Prefeitura, que interessam a população de baixa renda da cidade, que não tem acesso a tudo isso, para colocar em algo... Além da capacidade de investimento, que tem outras prioridades, tem o problema de gestão. A Prefeitura não é especializada na gestão do teatro. A Prefeitura é especializada na gestão macro da cidade. Né? E tem um problema de foco. Quer dizer, a Prefeitura está pensando em outras questões, além de administrar cada teatro. Essa ideia do superestado é uma ideia velha, não é um problema de esquerda ou de direita, é um problema de eficiência, do interesse do cidadão. Eu acho que esse é o aprendizado que eu acho que o Brasil vem tendo. E eu acho que a esquerda também deveria ter. Acho que a esquerda também deveria ter. Só que a gente está um pouco distante ainda do início do governo, dos governos, mas no caso do governo Dória, você está em São Paulo. Me diga o seguinte, qual a expectativa real do paulistano? Porque foi uma surpresa ele matar no primeiro turno essa eleição. Olha, eu diria assim, primeiro, o João Dória fez uma campanha muito bem feita. Né? Ele é um dos poucos políticos grandes brasileiros que claramente ofereceu um discurso de gestão. Né? E, aliás, eu brinquei até que ele contradisse a famosa frase do Tom Jobim. Tom Jobim dizia que no Brasil sucesso é uma ofensa pessoal. Né? Ele disse, não, eu sou um homem de sucesso, eu moro numa mansão no Jardim Europa, só que eu comprei com o meu dinheiro. Né? Trabalho desde os 13 anos, etc. E apresentou soluções para a cidade. Né?
E as pessoas entenderam. É óbvio que ele tem um certo charme de vir de fora do sistema político, há um cansaço, há uma fadiga do sistema político. Acho que a liderança do governador Geraldo Alckmin, que é muito forte. O PSDB em São Paulo administra o Estado há 20 anos, não tem perspectiva de mudança. Faz uma gestão aprovada pela sociedade. Não vou nem entrar no mérito. Sim, se é boa ou ruim, mas São Paulo é o que é. As estradas funcionam, o Estado avança, não tem crise fiscal, paga em dia o funcionalismo. Os índices de criminalidade da cidade de São Paulo são os mais baixos do Brasil, disparadamente. Né? Quer dizer, então a sociedade reconhece, a sociedade observa isso aí. Certo? Então quando o governador chega e diz, esse é meu candidato, ele fala em gestão, tem um discurso claro, além do que é um grande comunicador, né, ele teve um sucesso por isso. E foi votado pelos mais ricos e pelos mais pobres na cidade de São Paulo. Né? Isso é um fenômeno interessante. Agora, se vai conseguir fazer uma boa gestão, aí é um ponto de interrogação. Né? A vitória de João Dória coloca o PSDB como favorito para o pleito presidencial? Eu acho que o PSDB, primeiro, o PSDB tem que se entender. Né? O PSDB fez uma prévia em São Paulo que terminou num fiasco. Certo? A ideia foi boa, fazer uma prévia, reaproximar das pessoas e tal, democracia. Só que quem perdeu não gostou. O André Matarazzo, né? Quem perdeu saiu do partido. Saiu do partido, né? Alguns ficaram, mas não fizeram campanha, né? Então o PSDB hoje tem na minha visão, assim, a fila está muito para o PSDB. A fila da campanha, tá certo? O único problema é o seguinte, o PSDB tem 3 candidaturas. 3 candidaturas fortes, viáveis, competitivas, que é o Serra, o Alckmin e o Aécio. O Aécio tem hoje um certo controle da máquina nacional do partido, né? Mas tem muito desgaste. Está com muita dificuldade na eleição do João Leite, lá na Prefeitura de Belo Horizonte, perdeu a eleição para o governo do Estado, tem muita citação, saiu desgastado desses últimos 2 anos na Lava Jato, etc. Né? Então, quer dizer, eu acho que a bola da vez, quer dizer, o momento, né, os americanos chamam de momentum, né, é muito mais do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na contraposição, Lula, se tiver a possibilidade, deve ser ele o candidato. Não. Você vê possibilidade? Eu acho que o PT vive uma situação dramática. Não é? O PT, primeiro, ele se recusa a fazer autocrítica. Não é? Então não faz autocrítica da sua visão da teoria do golpe, não faz autocrítica da sua visão de responsabilidade fiscal. O PT agora é contra a 241, da mesma maneira, com os mesmos argumentos que usava contra a lei da responsabilidade fiscal em 2000. Não é? Então, quer dizer, e ainda tem a teoria da conspiração universal da justiça, etc., contra... Né? O Lula, etc. Então, o PT precisava parar, fazer um psicodrama, fazer autocrítica, lançar um novo discurso para o país, né? E a partir daí poder ter viabilidade. Senão ele vai tentar se, digamos assim, de alguma maneira ancorar num resto de popularidade do Lula. Né? Se o Lula chegar em condições, né, de elegibilidade em 2018... E é um candidato, o Lula é um paradoxo, ele é um candidato relativamente competitivo no primeiro turno, mas com uma rejeição de 57%. Então ele pode ser viável no primeiro turno, mas como é que faz com uma rejeição dessa? A questão é, ele é segue sendo o mais carismático de todos, né? E o melhor de discurso para a população é ele. Exatamente. O Lula é a maior liderança popular, digamos assim. Perfeito. Essa do Brasil nos últimos, 30 anos. Né? Não estou entrando no mérito. Sim. Estou dizendo em termos de capacidade de comunicação, em termos de capacidade de estratégia, de articulação, etc. Tem apoio social, tem apoio na máquina sindical, etc. Então, é inegavelmente uma liderança. Agora, o problema é que tem 3 processos, não é? Tem um envolvimento brutal na Lava Jato. É muito difícil a situação do Lula do ponto de vista jurídico. Eu não quero julgar porque eu não sou jurista, nem me cabe, acho que não cabe a ninguém. Não, mas do ponto de vista do cientista político, essa é a visão que tem que se ter. Né? Tem que se colocar. Eu digo, se o Lula, quando chegar em condições, ele é um candidato competitivo em primeiro turno. Certo. Só para a gente arrematar, porque essa música está nos mandando embora, me diz o seguinte: onde é que a gente tem que focar agora? O que o cientista político está focando em termos de Brasil agora? Eu diria assim, o Brasil está numa transição, nós precisamos, o governo Temer é um governo de transição, de fato, não é? Tem uma pauta clara, acho fundamental aprovar a PEC 241, não uma PEC ideológica, não é nada, e o Brasil tem que enfrentar o tema da reforma da Previdência no ano que vem, ou seja, são as duas, e eu diria essa mini reforma política, né? PEC 241, idade mínima para a Previdência, mini reforma política, cláusula de barreira, e sobrevivermos, digamos, com alguma estabilidade até 2018. Concorda comigo que a gente deixou de falar muita coisa? Muita coisa. Então volta, tá?
Volto. Prazer falar contigo, Felipe. Volta, tá? Como antigo admirador do Felipe Colorado, que é o Felipe, eu volto aqui. O Inter saiu da crise, qual é a tua... Saiu da crise. Ainda precisa uns 2, 3 jogos aí, né? Mas estamos no caminho, Tu acha que... Celso Rotti vai nos salvar. Olha... Eu tinha dúvida sobre isso. A gente jamais imaginaria essa frase aí. Essa eu não tinha dúvida. Schiller, muito obrigado pela presença. Obrigado. Tá? Volta mesmo, tá? Tá bom. Quando estiver em Porto Alegre, é um convidado permanente desse programa. Tá bom, obrigado. Fernando Schiller esteve conosco esta noite. Muito obrigado pela sua sintonia. Nós voltamos amanhã, como sempre, às 21h30. Até lá. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade.